aqui pra vocês, mas ele cresceu. Muito boa, mas tem uma específica também pra pão. Eu ganhei um kit pra teste também, que ele vem esse misturador aqui. E eu vou colocar então 450 gramas. Stretch and fold, que é basicamente você puxar a massa e dobrar. Então a gente vai pegar uma ponta, puxar, ó, e vai dobrar. Deixar ela cair aqui. A gente vai moldando para que ela fique uma bolinha assim, ó. A gente comparar depois, viu? Ele tá maior já, ó. Oi, gente! Hoje vamos fazer um pão de fermentação natural. Eu tô de novo na saga do meu fermento, mas agora tá dando certo. E esses dias, acho que anteontem eu fiz um pão, que é o sourdough bread mesmo, que é de massa azeda, né? E hoje eu vou fazer outro porque já tá acabando. E eu fiz algumas focaccias outro dia, deu certo também, só que eu fiz muito, dei pra um monte de gente. Agora eu sei exatamente como mexer com o meu fermento, quanto tempo eu tenho que tirar ele, quanto tempo eu tenho que alimentar, por exemplo, para quando eu quero cozinhar, né, fazer um pão. Então, hoje de manhã eu vi que ele cresceu, já falei, vou fazer lá o meu pão, pelo menos é o começo da massa, porque demora quase 2 dias para ele ficar pronto, né? Não que demore tudo isso, mas o processo é um pouco longo. E eu tô aqui na minha cozinha hoje, então a gente vai preparar um pão. Eu tô usando essa farinha aqui, ó, que eu achei muito boa, mas tem uma específica também para pão. Se eu não me engano é uma embalagem azul, mas é da mesma marca. Eu vou tentar comprar para ver se muda alguma coisa, mas eu acho que deve ser melhor, né, porque é específica. E aí eu vou usar uma balancinha, porque a gente tem que pesar, né, os ingredientes. Eu tenho até minha receitinha, deixa eu ver onde que tá. Aqui. Eu marquei o quanto eu preciso de cada coisa, né? Que é mais ou menos isso que você precisa saber e depois as dobras da massa, né? Que essa massa, ela é uma massa de fermentação lenta e realmente demora pra caramba. E aí o meu fermento, ó, eu tô guardando na geladeira, porque se você ficar alimentando e deixando ele fora, ele vai crescer toda vez e você não vai dar conta de fazer tanto pão. E também jogar fora não compensa, né? Então, eu alimentei, quando eu alimentei, ele tava aqui embaixo ontem, ó. Eu tirei ontem à noite para alimentar. E hoje de manhã ele já cresceu, mas eu vejo no pote que ele tinha crescido mais ainda, que ele começou a baixar já, né? Que ele dá o ápice, que é quando ele tá bem ativo, né? Mas eu acredito que assim ele ainda pode ser usado, porque eu já usei antes. O teste que a gente faz, né? É colocar na água e se ele boiar, ele tá ativo e bom para usar. Então hoje eu vou começar a fazer a receita já, vou deixar aqui descansando a massa, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa receita. Ele tá com um cheiro bem adocicado agora, um cheiro bem de pão mesmo, porque no começo que a gente começa a fazer esse fermento natural, ele fica com um cheiro azedo, sabe? Ele não fica legal. E quando ele tá ativo, ele tem um cheiro mais adocicado, um cheiro bem gostoso. E aí, para não ter esse desperdício, eu alimento ele 50 gramas de água e 50 gramas de farinha, quando eu quero que ele ative para eu fazer o pão, né? Então ele vai dobrar, na verdade ele dá muito mais que isso, às vezes ele sobe até aqui em cima. Eu dividi uma muda com uma amiga e o dela transbordou até do pote, porque ela alimentou à noite e alimentou de manhã, porque a gente não sabia se ele estava ativo, né, a muda que eu dei para ela, para poder usar, mas ele cresceu demais. O meu nunca aconteceu isso, porque acho que eu nunca alimentei também 2 vezes assim seguidas, né? Mas ele parece que ele tá vivo mesmo, porque ele fica borbulhando dentro do pote também. Eu vou mostrar aqui pra vocês quando eu estiver fazendo. Então a balancinha que eu uso, ela é bem simples, eu acho que ela é bem baratinha também. Se eu não me engano, o Ivan pagou uns $9 no Amazon. É realmente só pra gente ter uma noção do peso, porque é tudo por peso quando a gente faz esse tipo de pão, né? Eu uso esse daqui de vidro porque eu acho mais fácil pra ver. E também acho mais fácil para mexer na massa, porque ela não gruda tanto assim, sabe? No vidro. Então eu prefiro usar esse tipo aqui. Aí eu zero a balança. E na minha receita aqui eu uso 300 gramas de água. Eu pego aquela água de garrafa mesmo. A gente compra essa água lá no Sam's Club. Ó, eu zerei aqui a balança. Passou 3 gramas, eu vou tirar. Aí eu coloco aqui 100 gramas de starter, que é o nosso fermento.
Meu fermento não tem nome. Esse daqui é um fermento, na verdade, comprado, viu, gente? Eu comprei no Amazon. Mas eu comprei pra teste. Eu vou até mostrar aqui pra vocês como que tá dentro, ó. Não sei se dá pra ver direito, ó. Mas ele tem... Não sei, ele parece que ele até se mexe. Ó. Aí eu vou pegar aqui, então, 100 gramas. Vou usar essa colher aqui pra tirar. Dessa forma que eu tô fazendo, eu não deixo muito fermento guardado na geladeira também, viu? Porque não compensa se deixar um potão muito cheio. Você pode deixar bem pouquinho e alimentar o tanto que você vai usar, praticamente, porque ele vai dobrar também, né? Mas aí se você quiser mais, né? Aí você pode alimentar mais ou deixar uma quantidade maior. Mas geralmente para uma medida, uma massa, a gente usa 100 gramas de fermento. Ó, você tá vendo que ele tá boiando aqui? Na tigela? Ó, aqui já deu 90. Aí fica uma sujeirinha no pote aqui. Vamos ver se aqui vai dar. Se passar um pouquinho do fermento, não tem problema. Mas não pode passar muito. Tipo, o meu aqui passou 3 gramas. Aí eu vou deixar assim mesmo. E agora, o que sobrou... Geralmente é bom ficar limpando o pote, né? Então, por exemplo, eu poderia passar esse tanto que tá no meu pote agora... E lavar o pote, depois guardar na geladeira, mas ficou bem pouquinho aqui, ó. Olha, tem só uma sujeirinha ali no fundo do pote. Vou limpar ele, porque o ideal é você ficar limpando toda vez, pra não ter perigo de contaminação também, você acabar perdendo o fermento, né? Então, coloquei aqui o meu fermento, agora eu vou misturar. Eu ganhei um kit pra teste também, que ele vem esse misturador aqui, ó. Esse mixer aqui de massa, ó. Ele é bem fácil de usar. E vem vários acessórios, veio vários acessórios, esse daqui para tampar o pote também, que quando você deixa ele para fermentar, você alimenta ele, o ideal é você não usar a tampa mesmo, sabe? É você usar um tecidinho assim, para deixar o ar entrar, mas não tampar ele completamente. Então agora eu vou misturar aqui, ó. Vou misturar até o ponto dele desfazer aqui na água. Vou colocar essa colher aqui na água para ela não grudar. Tomem cuidado também quando for fazer descarte de fermento. Às vezes a gente faz muito fermento e não usa, né? Para não jogar no ralo da pia, porque ele pode endurecer, né? Se ele ficar alguns resíduos assim. E aí vai dar um problemão. Então, o que você pode fazer é jogar direto no lixo. Você também pode utilizar uma composteira. Eu não tenho, mas eu acho que a gente vai fazer, porque o Ivan já comentou sobre isso. A gente fazer uma composteira para resíduos de legume, coisas assim, sabe? Da cozinha. Pra você não ter que jogar no lixo. A gente não gosta de usar muito triturador também, sabe? E aí, resíduo de massa você também pode jogar, viu? Na composteira. Aí agora, ó, eu misturei aqui. E eu preciso adicionar 450 gramas de farinha. Então, eu vou só zerar aqui minha balança. Zerei. Eu vou deixar aqui meu misturador. Agora, eu vou adicionar a farinha. Espero que eu tenha o total. Eu vou pegar o medidor só porque é mais fácil de colocar, né? Não quero colocar direto. E aí, eu vou colocar, então, 450 gramas. Eu mandei uma mensagem pro Ivan perguntando se ele ia comer lá hoje. Eu espero que ele coma lá hoje, porque agora eu comecei a fazer pão e já é 10h40. Daqui a pouco eu vou ter que comprar outra farinha. Eu comprei 2 sacão desse aqui e eu já tô quase acabando o segundo. Nunca usei tanta farinha na minha vida. Falei até pra minha mãe fazer esse pão, porque esse pão, ele não deixa a gente estufado, assim, sabe? Porque a fermentação lenta, né? Aí, 450 gramas. Presta atenção também quando você vai colocar aqui a sua balança para ver se ele tá em gramas, porque esses dias, quando eu tava fazendo focaccia, eu deixei ele em libra e tava fazendo em libra, deu certo. Mas eu usei a medida da receita em grama, então o ideal é fazer na medida correta, né? Então aqui a gente tem 450 gramas de farinha. Eu vou misturar agora o sal, que são 10 gramas. Você pode usar qualquer tipo de sal aí, qual você preferir.
Mas tem que ser 10 gramas, ó. Toma cuidado aí no medidor também, porque às vezes a balança não pega na hora, assim, o quanto você tá jogando. Tem que se dar um tempinho pra ela entender. Aí, 10 gramas. E também essa é a balança digital, né? Pra você medir, ser mais específico, assim, no tanto que você tá medindo. Agora eu vou misturar tudo. Misturar tudo até o ponto de que ele fique... Ou melhor, de que não fique farinha solta no bolo, sabe? Na tigela. Esse pão é bom porque você só faz com farinha também. Farinha, água e sal. Aí, se você quiser adicionar alguma coisa, tem gente que faz recheio, assim. Recheio porque na hora da dobra você adiciona, né? Você pode colocar calabresa, queijo, um monte de coisa. Eu não fiz ainda, esse é meu terceiro pão, porque o primeiro pão que eu fiz com um fermento que eu mesma tinha criado. Eu não sei a receita que eu tinha seguido lá, e ele ficou muito tempo, eu acho, fermentando fora da geladeira, sabe? E aí eu acho que ele fermentou demais e passou do tanto que eu precisava, sabe? Aí dava até pra eu fazer focaccia, mas eu quis fazer o pão, que eu nem pensava na época de fazer focaccia. E aí acabei fazendo pão, mas ele ficou meio maçudo, assim, não ficou legal. E o que eu fiz anteontem tava bom. A gente até comeu, tem só uma raspinha assim, bem pequenininha. Comemos ontem com guacamole e ovo e salada. Eu vou tirar aqui meus anéis e vou tirar o excesso aqui do meu mixer. Mas a gente só quer juntar a massa, não vou fazer nenhuma sova, nada disso, tá? Eu vou lavar a mão. Minha mão tá até seca de tanto lavar. Ó, eu só vou tirar esse excesso de massa aqui, ó. E o que a gente vai fazer agora é só deixar ela descansando por 30 minutos. Porque o aspecto dela vai mudar um pouquinho mais, sabe? E aqui eu peguei todo o excesso de farinha que tinha na tigela, né? E juntei tudo, então tá tudo juntadinho aqui. Ele vai ficar meio grudento mesmo, é normal. Depois, quando a gente for fazendo as dobras, ele vai ficando melhor, porque daí vai formando glúten também. E aí eu vou deixar basicamente, ó, essa mistura que tá assim, pra descansar aqui. Vou colocar um guardanapo em cima dessa tigela e vou deixar por 30 minutos. Esse aqui veio com o meu Benetton. Esse aqui veio com o meu kit da Abioto, que é a marca, né, que eu ganhei pra teste. E eu acho que vai dar aqui no tamanho. Eu nem tinha pensado antes de fazer isso. Mas olha só, nem precisei de um guardanapo. Aí dá pra vocês fazerem em casa também um paninho com um elástico, ó, pra cobrir, fica bonitinho. E aí eu vou deixar aqui então 30 minutos, depois eu volto mostrar pra vocês. Eu lavei meu pote e ficou só esse tantinho aqui, ó, embaixo. Bem pouquinho. E aí eu deixo sempre limpo, como eu falei pra vocês, pra evitar a contaminação. Agora eu vou colocar a tampinha nele e eu posso deixar ele bem fechadinho, não preciso deixar com um paninho na geladeira. Pode ser até um pote de molho aí que vocês tenham, algum pote que tenha tampa. Minha preferência é deixar no de vidro, não no de plástico, mas eu acho que não influencia tanto também não. Bom, gente, agora nós vamos para a primeira parte do stretch and fold, que é você puxar a massa e dobrar. É as dobras que a gente fala, né? Então, eu vou tirar aqui a cobertura da minha massa e vamos agora colocar as mãos na massa. Eu vou lavar a mão de novo e já volto aqui com vocês. Para fazer o stretch and fold, a gente precisa ter uma noção de que a massa ela vai ser dividida em 4. Aí a gente vai ter os pontos de norte, sul, leste e oeste. E a gente vai começar num ponto puxando a massa e dobrando, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês mais de perto para ficar mais fácil para entender. Bom, gente, o stretch and fold, ele é puxar as laterais da massa e dobrar, tá? Aqui a gente vai fazer 3 vezes, ou até você sentir que a massa vai dar mais resistência. Vamos pensar que a massa ela é dividida em 4, tem 2 linhas, uma linha no meio e uma linha aqui. Então, a gente vai pegar uma ponta, puxar, ó, e vai dobrar. Outra ponta, puxar, dobrar. E a terceira ponta, puxar, dobrar.
Mesma coisa com o último lado, ó. Puxar e dobrar. Você vai fazer isso até sentir que a massa, ela tá mais difícil de puxar, porque no começo vai ser bem fácil. Você vai sentir ela puxando um pouquinho mais. Eu já tinha feito 2 vezes e eu esqueci de gravar, gente. Então eu tô mostrando pra vocês só como fazer, mas pensa que a massa é dividida em 4 e você vai puxar ela e dobrar aqui no meio de todos os lados, tá? Desses 4 lados. E agora a gente vai deixar 30 minutinhos de novo pra ela descansar e vai pra segunda etapa, que é a gente vai fazer de novo esse stretch and fold, só que aí a gente vai fazer de uma forma mais delicada, tá? Então a gente vai fazer daqui a pouquinho a segunda etapa. Agora a gente vai fazer o stretch and fold pela segunda vez. Ó como que tá massa. E a gente vai fazer do mesmo jeitinho, só que agora vamos fazer só uma vez, tá? Aí a gente vai pegar um lado, vai puxar, vai dobrar. Aí pegar o outro lado, puxar e dobrar, até chegar nos 4 lados. Pronto. Aí dessa vez a gente vai deixar, é só o stretch and fold que a gente vai fazer. Vamos deixar por 30 minutos descansando de novo. Bom, gente, eu tô aqui com a minha massa, ó. E agora a gente vai para a última etapa da dobra, que essa é a terceira e última etapa da dobra, mas a gente tem ainda outras partes do processo, tá? Então agora, ó, eu peguei aqui meu tapetinho, que é pra fazer isso mesmo, né, mexer com o pão. Ele é um tapetinho de silicone, sabe? Veio junto com o meu kit de pão que eu recebi pra teste. É muito bom, depois eu vou mostrar pra vocês as coisas que vieram. Aí o que eu faço? Eu vou fazer o último stretch and fold aqui. Vou fazer de novo, né? Vou puxar os 4 lados, só que bem gentil agora. Eu não vou puxar muito, mas eu vou assim, só meio que dobrar, né? Dar uma puxadinha, gentilmente, e fazer a dobra. Meio que ajuda a desgrudar também. Ó, aí eu fiz aqui. Agora, você pode fazer na sua mesa aí, na sua bancada. Só deixar bem limpo aí. Aí eu vou jogar um pouco de farinha aqui, ó. Que ela não gruda mais, né? Eu jogo bem pouquinho de farinha. Dou uma passada assim com a mão. Deixar uma camadinha bem fina, só para não pegar muita farinha na massa. Aí eu vou virar aqui meu bowl, ó. Deixar ela cair aqui. Eu vou moldar ela numa bolinha, então a costura ela tá para baixo, aquela parte que a gente ficou esticando para cima, sabe? Aquela parte é a costura. Então conforme eu virei o bowl, a tigela, essa parte ficou para baixo. E agora, vou colocar bem pouquinho farinha aqui também na minha mão, ó. O que eu vou fazer é fazer uma bolinha aqui, ó. Eu tava moldando sem gravar, ó. Só mudei a câmera e esqueci. Aí, ó, na verdade, você vai segurando essa parte, que é aquela parte de cima, ela tava toda feia, né? Então eu vou meio que empurrando pra baixo, ó, e moldando, porque a costura, ela tá pra baixo, né? Então a gente vai moldando pra que ela fique uma bolinha, assim, ó. E você pode fazer aí na sua mesa, ó. Não tem problema. Você vai ver que ela ainda vai estar um pouco grudenta, mas não precisa botar farinha nem nada, pode deixar assim, tá? A gente vai devolver aqui pra tigela, mas agora a gente vai esperar ela dobrar o tamanho. Eu vou mostrar aqui pra você que ela tá até com algumas bolinhas em alguns lugares assim. E é isso que a gente quer, que ela forme o glúten dentro, né? Pra ela ficar aquela massa toda furada, bonita. E agora minha bolinha tá aqui, vou mudar pra esse bowl. Eu acho que eu vou dar uma limpadinha nele pra ficar mais bonitinho. Porque a gente vai ter que deixar descansar de 3 a 4 horas. Olha, eu vou colocar muito pouquinho. Só um pinguinho. O mínimo possível, só pra você deixar ele... Até vou passar um papelzinho aqui pra não ficar muito grudento. Porque eu só quero dar uma leve untadinha. Não pra pegar óleo na massa. Aí. Ficou bom. E agora eu vou mudar a massa aqui, ó. E tem que ser a costura pra baixo, viu, gente? Que é essa que a gente tava moldando, né? Pra baixo, ó.
E ela vai ficar aqui a bolinha. E eu vou cobrir agora, eu não vou cobrir com um paninho, eu vou cobrir com esse plástico aqui, ó. E a gente comprou esse plástico no Walmart quando a gente veio para os Estados Unidos. Ele é ruim, é o mais barato deles lá, né? E eu não gosto dele, mas não acabou até agora porque vem muito. Aí tô usando. Acho que agora acaba porque eu tô usando bastante por causa do pão, né? E lembrando que esse é meu terceiro pão, então a gente espera que dê certo. Aí eu vou deixar ele fechadinho aqui, vou deixar umas 3 a 4 horas, vai depender muito da temperatura que tá a sua casa. Se tiver frio, ele demora bastante, viu, pra crescer. E a ideia aqui é que ele dobre de tamanho, então a gente tá registrando aqui o tamanho. No meu último que eu fiz, na verdade, eu achei que ele não dobrou muito, acho que ficou pequeno. Mas também tá bem frio aqui. Ele é muito ruim, não gruda direito, sabe? Por mais que eu molhe a tigela, eu acho ele muito ruim. Vou comprar um melhor na próxima. Bom, fechei aqui. Se você tiver uma tigela com uma tampa, até melhor, mais fácil, né? Mas então, esse é o tamanho dele agora. E vamos ver, né, se em 4 horas, por aí, ele vai crescer. Eu vou dando uma olhada nele a cada 1 hora, mais ou menos. Mas a gente deixa ele ali. O único problema para essa receita é que não pode ser muito ansioso, porque é uma receita de pão que demora, né, para ficar pronto. Por exemplo, ontem eu alimentei meu fermento, hoje eu fiz a mistura, fiquei aí 3 vezes, né, dobrando ele. Agora eu tô deixando na tigela para ele fermentar, né, e descansar e dobrar de tamanho. E depois disso a gente ainda vai ter que fazer mais uma etapa, que é para moldar ele e transferir para a cestinha de pão, que a gente vai deixar depois na geladeira. Então, para assar ele, só vai dar para assar amanhã. Por isso que eu tenho que fazer 2 dias antes se eu quiser comer pão, porque ele é demoradinho. E para assar também tem uns steps certinhos para fazer. O ideal é fazer uma panela de ferro. Eu não tenho, então eu vou mostrar para vocês como que eu tenho feito esse pão aqui em casa. Até daqui a pouco. Vou registrar o tamanho da massa, que é pra gente comparar depois, viu? Se ele vai crescer. Eu deixei o ar-condicionado ligado, só pra ter certeza que tá mais quentinho aqui. E aí, vamos ver como que vai ficar. Voltamos aqui pro nosso pão. E ele tá maior já, ó. Agora, já deu o horário. Na verdade, eu até poderia deixar ele crescer mais, sabe? Mas eu acho que já tá bom. Da última vez que eu fiz, eu não deixei ele muito fora, porque eu não quero que ele passe também da hidratação, que eles falam da fermentação, sabe? Então eu já vou mexer nele, só que agora eu comecei a fazer janta, hoje eu vou fazer feijoada. Aí eu tô fritando aqui a calabresa, porque ela sai muito óleo, ó. Eu achei uma que é parecida à calabresa do Brasil lá no Kruger. Não, lá no Sam's Club. É no Sam's Club. E ela sai muito óleo. Aí o que eu faço? Eu frito ele antes de colocar na panela de pressão. O feijão eu já tinha deixado de molho hoje durante o dia. Então eu já troquei de água também 2 vezes. E agora eu vou colocar na panela ali com a calabresa. Aí eu já vou ali mexer na massa com vocês. Voltamos com o nosso pão. Agora eu vou modelar ele para colocar aqui no baneton, que é essa vasilha aqui, essa cestinha de madeira, né? Que a gente deixa, na verdade, ele que é para moldar o pão e também para tirar a umidade. Então a gente polvilha com um pouco de farinha. Na verdade, dizem que pode ser farinha de arroz ou semolina, mas eu coloco a farinha de trigo normal. É que a farinha de trigo normal, ela pode grudar no cesto, né? Então, para lavar fica mais difícil. Aí o que é bom fazer é peneirar. Não que não dê para você fazer usando uma outra vasilha que você tenha na casa. Dá também, só que essa daqui é específica para pão. E eu tenho também porque eu ganhei o kit. Por isso que eu tô usando tudo. Eu também tenho esse daqui que para modelar, ó, ele ajuda. É tipo uma espátula, sabe, para pegar o pão assim. E acho que é mais fácil. Eu nunca usei e vou usar agora. Eu vou de novo colocar um pouquinho de farinha aqui, ó. Só que eu vou usar essa peneirinha, que é uma peneirinha que eu uso pra matchar. Ela polvilha bem, ó. Aí eu só vou deixar aqui um pouquinho. E eu também quero usar ela pra colocar ali no cesto. Pra já deixar ele
com farinha. Eu vou jogar essa farinha aqui, mas aí eu também vou bater, não quero deixar excesso de farinha aqui não, tá? Só pra dar uma polvilhada mesmo. Vou colocar aqui do lado. Depois ele gruda tudo no pão, sabe? Por isso que a gente não precisa deixar muita farinha, não. E se for mais fininha, é melhor. Se vocês tiverem uma farinha mais fininha, não tem, então vai essa mesmo. Agora eu vou abrir aqui. Eu vi que ele cresceu, mas não cresceu tanto assim, porque como eu falei pra vocês, o ambiente, né? A temperatura, ela influencia muito na massa, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar a massa aqui, ó. Eu não quero deixar muita farinha, então vamos afastar aqui, depois eu vou ter que jogar fora. Vou deixar aqui do lado, depois se eu precisar jogar um pouco, aí eu uso ela. Você pode usar a espátula também pra tirar ela. Pronto. E agora eu vou puxar um pouquinho pra deixar ele como se fosse mais assim um retângulo, sabe? Eu não quero puxar muito, mas é só pra deixar, pra gente conseguir moldar ela. Não pode puxar demais, tá? Ela ainda vai estar mole, mas a gente vai deixar esse último tempo na geladeira depois. Então não tem problema se ela tiver, não coloque mais farinha aí não. Ó, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lado da massa, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, ela ficou aqui, eu puxei um pouco com bastante delicadeza nas laterais, porque eu não quero danificar a massa. Eu só quero puxar ela pra eu poder fazer a modelagem. Então, eu vou colocar um lado pra cá, o outro lado em cima, é como se a gente fosse grudar aqui, ó. E depois a gente vai pegar essa ponta aqui, ó, e ir fazendo um rolinho. Ela vai ficar assim, ó, um rolinho. E aí, esse lado aqui, que ela vai ficar uma abertura, eu vou puxar, ó, não muito, puxa com delicadeza também, e vou colocar aqui embaixo, e o outro lado também, ó. Vou puxar e colocar aqui embaixo. Aí, agora, eu vou de novo fazer a bolinha, ó. Ó, vou deixar ela redondinha aqui, com a costura pra baixo. Eu já tô conseguindo ver as bolhas aqui na massa também, ó. Ó, tá com algumas bolhas. Aí eu vou colocar bem pouquinho... Ah, já tem uma farinha aqui, ó. Colocar bem pouquinho assim por cima. Dar uma batidinha. Porque a gente quer criar uma camadinha também, pra que ela não fique tão grudenta, sabe? Então, eu passo só um pouquinho aqui em cima, bem pouquinho, não deixo nada de excesso. E aí, eu transfiro aqui pro baneton. Ó, vou pegar aqui. Eu não acabei nem usando, né? Com a costura pra cima, gente. Ela vai ficar assim, ó. Vou polvilhar um pouquinho aqui de farinha. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui 1 hora a massa descansando e depois desse tempo eu vou transferir para a geladeira e vou deixar até amanhã. E amanhã, quando eu tirar ela da geladeira, eu vou mostrar para vocês o processo para assar. E a panela que eu uso também, que não é ideal, mas é a que eu tenho e que eu tô usando agora. Uma das coisas que eu gosto de fazer bastante é ver vários vídeos de pão, né, de sourdough. E porque tem muitas técnicas diferentes, né? Muitas pessoas fazem de jeitos diferentes e às vezes você encontra um jeito que você gosta. Esse é um jeito que eu aprendi com vídeos também e achei que deu certo, né? No último pão que eu fiz, achei que ficou bom. Então eu tô fazendo de novo, mas eu também vou tentar seguir outros tipos de técnicas para ver quais são os resultados. Quem sabe eu compre uma panela específica para isso, que é aquela panela de ferro, né? De algumas pessoas que eu vi fazendo o pão, eles deixam o forno aquecendo com a panela dentro por 30 minutos e depois eles colocam o pão, aí eles colocam de 20 em 20 minutos, né? Mas como eu tô fazendo em uma panela assim comum, demora muito, sabe? É uma gambiarra, mas dá certo
Só que talvez não chegue no melhor resultado. Mas é o jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Hoje a gente vai pra segunda parte, que é assar o pão. Eu tirei da geladeira e deixei 2 horas na bancada, né? Na temperatura ambiente. Ele tá assim, ó. Ele fica com uma crosta, tipo uma camada mais grossinha, ele não fica pegajoso. E aí a gente não precisa fazer nada nesse ponto. Eu já coloquei aqui pra esquentar o meu forno. Então eu deixei 450 graus Fahrenheit, que acho que dá mais ou menos uns 230 graus Celsius, né? Eu ainda não tenho a panela de ferro, esse é o terceiro pão que eu tô fazendo. E nas 3 vezes, né? Nas terceiras também vai ser. Eu tô usando essa panela aqui, que é uma panela comum, ó. E eu tô usando um tapetinho, que é de silicone também, embaixo do pão, mas você pode usar aquele papel manteiga. Eu tô usando esse daqui, ó, então quando eu viro o pão, a costura a gente deixou pra cima, aquela parte da junção que a gente fez a hora de moldar a massa. E aí, quando a gente virar, a gente vai virar direto no tapetinho ou então no papel manteiga e colocar na panela pré-aquecida. Eu vou deixar aqui a panela já no forno e vou marcar 20 minutos, porque essa daqui ela aquece mais rápido. Eu deixo também uma forma embaixo da panela para não ter perigo de queimar a parte de baixo do pão, porque como essa panela é bem mais fina do que as panelas de ferro, né? A minha forma é furada, mas se você tiver uma outra forma aí na casa, acho que dá para usar também. Aqui eu tô fazendo um teste, né? Todas as vezes que eu fiz o pão, foi um teste, porque eu não tenho todas as coisas que precisaria para usar. O ideal seria uma panela de ferro, porque ela é mais grossa, e porque você faz o pré-aquecimento do forno com a panela, ela já fica bem quente, né? Então, geralmente o pão vai assar em 40 minutos, 45 minutos, porque a primeira vez que você coloca o pão no forno, você vai deixar 20 minutos com tampa, aí você vai retirar a panela, retirar a tampa e colocar mais 20 minutos. Só que como eu tô fazendo nessa panela que é comum, eu vou deixar 30 minutos com a tampa, depois eu vou retirar a tampa e vou assar por mais ou menos uns 25, 30 minutos para chegar na cor que eu quero. Eu tô falando isso porque eu fiz a última vez o teste e eu coloquei 20 minutos, ele tava bem branco. Eu vi que o risco que eu tinha feito, né, que você tem que cortar o pão, ele não tinha aberto direito ainda, então dessa vez eu vou deixar um pouquinho mais. A minha panela tá bem quente agora, eu tava vendo ali no forno. E eu vou passar aqui, ó, pra meu tapetinho de silicone. E aí, quando a massa ela tá boa, ela desgruda assim, ó, facilmente do baneton. Eu só dou uma puxadinha aqui com a mão na lateral, mas ela desgruda facinho, ó. Eu tampo a panela com alumínio. Eu vou deixar um aqui embaixo, só para ela não cair fora. E eu vou virar aqui minha massa para vocês verem. Eu fiz nesse que ele é redondinho, né? Mas ele não é tão pequeno, né? Eu tenho um baneton que ele é bem menor, só que a minha panela eu acho que é melhor de fazer com esse tipo de redondo, assim. Como eu deixei na temperatura ambiente, eu acho que ele deu uma amolecida a minha massa. Da outra vez, eu fiz um teste tirando ele direto da geladeira, sabe? E ele caiu bem certinho, assim, não tive problemas. Só que dessa vez eu achei que ele ficou meio mole, então acho que eu não... A próxima vez que eu for mexer, eu não vou tirar ele da geladeira antes, não. Vou colocar direto. Eu tô achando que ele tá bem mole. E aí, não tem excesso de farinha, muita farinha aqui em cima, mas eu preciso fazer o corte nele, ó. Que é pra ele expandir, né? Quando ele estiver assando, pra expandir, eu preciso cortar. Mas eu uso essa lâmina aqui, ó. Que veio junto com o kit. Com faca não dá certo, porque ele acaba pegando na massa, sabe? Enroscando na massa. E aí eu só faço um corte aqui, ó. De ponta a ponta. Deixa eu deixar ele bem aberto aqui. Porque é assim que a massa vai expandir, né? E aí, quando você corta, dá pra ver as bolhas aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês.
Dá pra ver que tem umas bolhas. Nossa, eu cortei e ele começou a abrir já, ó. E eu vou colocar agora, então, no forno e a gente vai ver o que vai acontecer. É a terceira vez que eu faço, pode dar certo ou pode dar errado, mas a gente tenta. Eu vou tirar essa panela daqui, tem que tomar cuidado só pra não queimar o dedo, né? A mão, porque ela tá bem quente. Eu não tenho pegador, eu acho que eu vou fazer uns que eu tô costurando esses dias. Vou pegar meu pão assim. Eu acho fácil de pegar com isso aqui, mais prático, né? E vou colocar aqui, ó. Eu não coloco gelo, não coloco nada disso. Eu só vou tampar com a minha... Opa! Com a minha folha de alumínio aqui, ó. Também tomar cuidado para não queimar o dedinho. Que a panela tá pelando. Vou fazer com guardanapo. Eu preciso usar duas para tampar ali. Que o meu aqui é por folha. E a última vez, como falei, eu já... fiz um desse jeito, né? 2 desse jeito. O primeiro não deu certo, eu acho que era por causa do fermento. O segundo ficou bom, não ficou tão ruim, mas eu acho que também o método, né? Que é a gambiarra, pode não ter contribuído para um resultado 100% satisfatório. Ó, eu apertei ele aqui. Outro dia eu coloquei uma frigideira em cima. Para ele ficar bem pesadinho, sabe? Aqui na parte da panela. Dessa vez eu não vou colocar, que eu acho que talvez não faça tanta diferença. Não sei, vamos ver. Então, fechei aqui, ó, com alumínio, vou colocar no forno. Eu vou deixar 30 minutos agora. Não vou mudar a temperatura nem nada, vou deixar 30 minutos. E depois eu vou abrir e vou colocar até o tempo de dourar o pão. Bom, gente, por enquanto é isso. Daqui 30 minutos eu vou tirar ele e aí eu volto aqui pra mostrar como que ele tá ficando. Vou mostrar aqui pra vocês, mas ele cresceu. Eu acho que ficou basicamente como da última vez que eu fiz, sabe? Mas você vê que essa parte que eu tinha feito corte é tudo que ele já cresceu, ó. Então, agora eu já vou colocar ele para assar sem a tampa e eu vou deixar mais ou menos uns 30 minutos, ou até que ele fique bem douradinho, do jeito que a gente gosta. Eu acabei de tirar o pão aqui e ele ficou até bem douradinho. Eu acho super prático essa alcinha de silicone aqui. Olha, ele ficou bem douradinho. Ó, tá bem assadinho. Ele ficou bem mais douradinho do que a última vez. Ó, tá crocante também. Que é a última vez que eu fiz, porque eu achei que eu deixei muito pouco tempo no forno da última vez. E agora eu preciso deixar ele aqui para esfriar. Então, é mais ou menos 1 hora que dizem para esfriar dentro, porque enquanto ele vai esfriando, na verdade, ele vai cozinhando. Se você deixar abrir ele, né, antes e quando ele tá quente ainda, ele vai ficar meio maçudo, né, dentro do pão. Então, é bom deixar ele esfriar mesmo. Eu comprei essa gradinha aqui, eu vou tirar esse tapetinho de silicone de baixo e vou deixar ele esfriar nessa grade aqui. Que ela tem uma distância, ó, da tábua aqui, que é pra ele poder respirar.